Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver o PET volume 3, semana 1 para o nono ano do ensino fundamental. Nessa semana eles vão falar sobre porcentagem, um assunto que é muito útil na vida real, que é um assunto que vocês vão utilizar muito além da escola. Então, não deixe de prestar atenção, não deixe de ler as observações aqui, o resuminho que o PET colocou sobre a porcentagem e a gente vai lá para as atividades. Na atividade 1, ele fala assim: Manuel decidiu que trabalhará 30% das horas de um dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas Manuel trabalhará por dia? Lembre-se de fazer o cálculo mentalmente e depois escrever. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ele fala assim que vai trabalhar 30% das horas de um dia. Então, vai ser 30% de 24 horas. Um dia tem 24 horas. Como que a gente calcula isso? Uma dica importante. Toda vez que a gente tiver o 30%, é 30 sobre 100. De vezes, lembra disso, o de na matemática é sempre multiplicação, 24. Então, o que a gente vai ter aqui agora, É só eu fazer essa multiplicaçãozinha. Eu coloco 1 aqui embaixo. A multiplicação é a operação mais fácil entre as frações. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Se você quiser facilitar um pouquinho, você pode cortar um zero no numerador e um no denominador. Professor, eu não posso cortar todos os zeros? Não, a quantidade de zeros que cortar no numerador é a mesma do denominador. 3 vezes 24 dá 72 sobre 10. Ali, 10 vezes 1, 10. Isso aqui dá 7,2 horas. Então, essa é a quantidade de horas que ele vai trabalhar por dia. 7,2 horas por dia. Deixa eu só ver se é isso mesmo que ele está pedindo, Manuel decidiu trabalhar 30% das horas de um dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas Manuel trabalhará por dia? Eu achei até que ele tinha pedido por semana, mas não, é por dia. Então, ele vai trabalhar por dia, 7,2 horas. E aí, ele fala para a gente fazer mentalmente e depois escrever. Então, anota isso daí no seu PET, Essa vai ser a ideia. O fazer mentalmente é porque 10% é fácil da gente fazer. Se 24 é o tempo todo, é o dia inteiro, 10% é só fazer o 24 dividido por 10, que é 2,4. 30% vai ser 3 vezes o 10. Então, é só fazer isso aqui 3 vezes, que dá o 7,2. Mas eu gosto que os meus alunos escrevam mesmo todo o raciocínio para eu conseguir corrigir e entender. Questão 2. Juliana fará uma viagem com mais 3 amigas. Decidiram, então, que cada uma vai dirigir o carro por 25% do trajeto. Sabendo que a distância percorrida da viagem é de 200 quilômetros, quantos quilômetros cada pessoa deverá dirigir? O que a gente vai ter que calcular aqui, O 25%, que é o que cada uma vai dirigir, de 200, que é o trecho total, que é a viagem total. Vou fazer a mesma coisa, 25 sobre 100, porcentagem é sempre isso, o número sobre 100. Então, 25%, por 100, é isso que significa porcentagem. O próprio nome já dá a dica pra gente. Vezes o 200. O de na matemática, sempre vezes. 2 zerinhos, 2 zerinhos. Ficou tranquilo aqui, 25 vezes 2. Opa, professora viajando aí. 50 quilômetros. Então, esse vai ser o trecho que elas vão dirigir, que cada uma vai dirigir. Vê se não faz sentido, 200 quilômetros dividido por 4, o 200 dividido por 4 é o 50. Próximo aqui, a conta de água da casa de Carol vence todo dia 12. Em todos os meses, Carol paga somente a taxa fixa. O valor da taxa fixa é de R$ 60 e para o pagamento em atraso será acrescida uma multa de 15% mais juros de 0,5% ao dia. No mês de outubro, Carol esqueceu de pagar a conta no dia do vencimento, pagando somente dia 20.
qual o valor que pagará na próxima conta. Então, vamos ver, ó, se ela não tivesse esquecido, ela teria pago R$60. Porém, olha o problema que ela teve aí, ela esqueceu de pagar. Então, ao invés dela pagar no dia 12, ela pagou no dia 20. Então, ela pagou com 8 dias de atraso. Essa vai ser a ideia, tá? 8 dias de atraso. Olha o que ele fala, ó, que ela paga 0,5% por dia. Então, se ela atrasou 8 dias, ela pagou 0,5% ali por dia. O valor da conta seria R$60. Então, a gente vai calcular, ó, 0,5% de R$60. O 0,5% é o 0,5 sobre 100. Matematicamente, gente, é feio escrever isso, mas eu vou escrever aqui só para a gente treinar essa ideia da porcentagem, tá? Vai ser, ó, 0,5% dia vezes 60. Dá para cortar um zerinho, ó. 0,5 vezes 6 é 3, só que ficou sobre 10. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? 5 vezes 6, 30, vai dar 3, 0,30. É isso aqui que ela vai pagar, ó. O 0,5% de 60 vai ser esse valorzinho que ela vai pagar. 0,3, ou seja, 30 centavos por esses dias de atraso. Porém, ela vai pagar 15% de juros. Então, além disso, ela vai pagar, ó, 15% de 60. Então, dá para cortar um zero, coloco um aqui. Pode até simplificar mais, quem quiser simplificar mais. Eu não vou simplificar não, ó, vai ficar 15 vezes 6 dá 90 sobre 10, 10 vezes 1, deu para cortar um zerinho, 9. Então, olha o que ela vai pagar, ó, os R$60 que ela já tinha que pagar, mais os R$9, porque ela esqueceu de pagar a conta, mais os 0,5% por dia, então mais os 30 centavos. Então, na verdade, ó, ela vai pagar R$69,30 de atraso. Essa vai ser a nossa ideia, tá? Por fim, a gente vai ter aqui a questão 4. Marinalva fez um empréstimo de R$8.000 e se comprometeu a pagar após 6 meses. A taxa de juros combinadas foi de 15% ao mês. Complete os cálculos de cada tabela e responda qual desses cálculos a financiadora deve utilizar. Olha o que ele fez, ó. Aqui, na primeira tabelinha, ele cobrou 8.000 mais 15% de 8.000, 9.200. Observa, ó, que isso aqui é o 15% de 8.000, sempre a mesma coisa. Isso é o que a gente chama na matemática de juros simples. Em compensação, olha o que ele fez, ó. A primeira parcela aqui, na segunda tabelinha, ele cobrou 15% de 8.000. Mas a partir disso, ele cobra o 15% em cima do saldo devedor. Ou seja, olha o que está acontecendo ali. Esse 15% é sempre em cima do valor maior. Aqui era fixo, 8.000, 8.000, 8.000. Aqui está aumentando. Ou seja, essa dívida está ficando aqui um pouquinho maior do que pelo primeiro modo. Isso aqui é o que a gente chama na matemática de juros simples. É sempre, ó, calculado em cima do valor inicial. E isso aqui é o que a gente chama na matemática de juros compostos. Os juros compostos são sempre calculados em cima do saldo devedor. Então, o que a gente vai fazer aqui agora para calcular isso, para chegar nesse finalzinho aqui? A nossa ideia vai ser o seguinte, eu vou fazer essa continha, ó. O que vai ser o meu valor do quarto mês? O valor que ela já estava devendo, mais 0,15 de 8.000. Vamos fazer essa conta, ó. 0,15 vezes 8.000. Vou até colocar aqui embaixo que vai ficar mais fácil. Como é que eu faço esse cálculo? Finge que a vírgula não existe. Se eu vou fingir que a vírgula não existe aqui, vai ficar 0, 0, 0, 8 vezes 5, 40, 1 vezes 8, 8, mais 4, 12. E aí, ó, tem duas casas depois da vírgula. Então, ó, duas casas.
Ou seja, os juros aqui vai ser de 1.200. Observa que foi exatamente isso, ó. De 8.000 passou para 9.200. Então, a gente vai aumentar 1.200 aqui. 11.600. Essa seria a ideia, ó. Mais 1.200, 11.600. Mais 1.200, a gente vai chegar aqui em 821. 128, 12.800. A prof tá lendo 0 a mais ali. 12.800. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 12.800 mais 0,15 vezes 8.000. E aí, olha o que vai acontecer. A gente já fez essa conta, nem precisa fazer de novo. A gente já sabe que é 1.200. Então, ali vai dar 14.000 quando eu somar. E aqui vai ficar 14.000 mais 0,15 vezes 8.000. Quando eu faço isso, ó, vai dar 14.000 mais 1.200, 15.200. Esse é o valor final. A gente vai fazer agora a mesma coisa para essa situação. Eu vou pegar o valor aqui, ó, 12.167 mais 0,15 desse valor de 12.167. É sempre em relação ao valor anterior. Eu já fiz essas continhas, eu vou colar aqui. Leonora, continhas muito chatas de fazer, muito chatas. Pode fazer na calculadora, tá? Meus alunos aí estão liberados para fazer na calculadora. Não tem problema fazer na calculadora, não. Mesmo se fosse na aula presencial, quando essas continhas muito chatinhas, eu deixo fazer na calculadora. O que a gente vai fazer aqui, então? Ó, o valor acumulado, 13.992,05, mais 0,15 vezes isso, o valor acumulado. A conta só vai piorando, ó. Você vai ter que fazer essa sominha aqui. Eu já tinha feito, pode fazer na calculadora. Vou colar aqui pra gente não perder tempo. 16.090,85 centavos. Olha como já deu muita diferença. Tava terminando em 15.200, já ficou bem maior. Parece que é pouquinha coisa, mas os juros calculados em cima de juros, ele vai crescendo. Ele vai ficando muito distante ali. 85 mais 0,15 vezes 16.090,85 centavos. Quando a gente fez essa conta aqui, vai dar 18.504,48. Confere as contas da prof aí na calculadora, tá? Para ver direitinho. Ou seja, se ela opta pela primeira forma de pagamento, 15.200. Se ela opta pela segunda forma de pagamento, ela vai pagar R$ 18.404,48. Perceba que ela começou devendo 8.000. Aqui quase dobrou e na segunda situação mais do que dobrou, tá? A pergunta dele é o seguinte, ó. Responda qual desses cálculos a financiadora deve utilizar. Então, ó, para a Marina, a melhor situação é a primeira. Ela vai estar pagando menos juros. Para quem está emprestando dinheiro, Marinalva, né? Para quem está emprestando dinheiro, a melhor situação é a segunda, de juros compostos, porque ela vai estar cobrando mais juros, ela vai estar recebendo mais. Então, faz um texto justificando isso. Para a Marinalva, a melhor situação é a primeira tabela. Para quem está financiando, a melhor situação é a segunda tabela. Justifica isso. Deixa seus cálculos lá na tabelinha, lá no seu PET. Eu paro por aqui, bons estudos e até a próxima semana.